Então hoje a gente vai finalizar o livro de Joel, Joel capítulo 3, versículo 1. Vamos ler. Diz assim: Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Vamos anotar até aqui, ó. Juízo de Deus sobre as nações. Juízo de Deus sobre as nações. Juízo de Deus sobre as nações. Continuando, versículo 3. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora, farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Vamos colocar assim, ó. Crianças eram trocadas por prazer. Que triste essa parte aqui, né? Não sei se vocês repararam. Muito triste, né? Crianças eram trocadas por prazer. Versículo 5. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra, eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Vamos colocar aqui, ó, vingança de Deus. Vingança de Deus. Vingança de Deus. Por roubarem o templo. Vingança de Deus por roubarem o templo. Vingança de Deus por roubarem o templo. Número 9, versículo 9. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Pode anotar aqui, ó. Guerra Santa. Guerra Santa. Guerra Santa. Guerra Santa. E pode anotar também assim, ó. As ferramentas viraram armas. As ferramentas viraram armas. Guerra Santa. As ferramentas viraram armas. Guerra Santa. As ferramentas viraram armas. Versículo 11.
Todos vocês, povos vizinhos, apresentem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Vamos anotar aqui, ó. Juízo de Deus no vale de Josafá. 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 Versículo 13. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Só para a gente entender aqui, tá, irmãs? Quando diz assim, não precisa anotar ainda, tá? Quando diz assim que as plantações estão maduras, é um sinal de Deus para dizer que chegou o dia do juízo, entendeu? Não dá tempo de fazer mais nada, nem uma obra boa, nem uma obra má, já era. É a hora de quem for condenado vai ser condenado, quem vai ser salvo vai ser salvo. E aí quando diz venham, pisem uvas, é literalmente pisar sobre as pessoas, porque o vinho, no caso, seria o sangue das pessoas. Olha que pesado isso, né? Vamos colocar aqui, ó. Deus pisará as nações no lagar. Deus pisará as nações no lagar. Deus pisará as nações no lagar. Que lagar era o lugar que eles pisavam as uvas para fazer vinho, ok? Deus pisará as nações no lagar. Versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Sinais no céu. Sinais no céu. Devido ao juízo final. Sinais no céu. Devido ao juízo final. Sinais no céu devido ao juízo final. Versículo 17. Joel 3:17. Diz assim: assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Pode colocar assim, ó. Salvação de Israel. Salvação e bênção sobre Israel. Pode colocar assim. Salvação e bênção sobre Israel. Salvação e bênção sobre Israel. Salvação e bênção sobre Israel. Versículo 19 diz assim: O Egito
o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Vamos anotar aqui do lado, ó. Vamos anotar aqui, ó. Vingança de Deus. Não, vingança contra o Egito e Edom vingança contra Egito e Edom. Vamos anotar isso. Vingança contra o Egito e Edom. Vingança contra Egito e Edom. Edom são os descendentes de Esaú, aquele que era irmão gêmeo de Jacó. Jacó, né, deu origem à nação de Israel, e o Esaú, Edom, ok? E se tornaram inimigos do povo de Deus. Versículo 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Pode anotar aí, ó. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, Deus habitará para sempre ali. Nova Jerusalém, Deus habitará para sempre ali. Nova Jerusalém, Deus habitará para sempre ali. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer diferente. A gente vai ler hoje o que a gente escreveu desde o início, tá bom? Desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1. Só para ver se a gente entende bem o livro, tá bom? Desde o capítulo 1 lá de Joel e o versículo 1. A gente vai ler tudo que a gente anotou, ok? Joel capítulo 1, versículo 1. Vamos ler somente as nossas anotações. Diz assim: a palavra de Deus veio a Joel. Acontecimento marcante, conte a outras gerações. Praga de gafanhotos. Um exército destruiu as plantações de Israel. Lamentação do povo e dos sacerdotes. Todas as árvores secaram sem frutos. Chamado aos sacerdotes para se humilharem. Jejum geral da nação. Dia do Senhor. Até os animais sofreram com a fome. Fogo nas plantações e os rios secaram. Aviso do dia do Senhor. Um exército destrói tudo por onde passa. É um povo muito poderoso. Sobem os muros ou os montes, são organizados, não recuam. Metem medo em todo mundo. Grande e terrível dia do Senhor. Um chamado para a conversão. Deus compassivo e abençoador. Proclamação de um jejum para todo o povo. Sacerdotes se humilham, intercedendo pelo povo. Deus teve misericórdia e abençoou as plantações. O juízo foi para os inimigos. Alegria e restauração de Israel. Deus fará chover novamente. Restituição dos frutos e do alimento nos campos. Deus estará com eles para sempre. Derramamento do Espírito Santo. Sinais no céu anunciam o dia do Senhor. Quem invocar ao Senhor será salvo. Juízo de Deus sobre as nações. Crianças eram trocadas por prazer. Vingança de Deus por roubarem o templo. Guerra santa, as ferramentas viraram armas. Juízo de Deus no vale de Josafá. Deus pisará as nações no lagar. Sinais no céu devido ao juízo final. Salvação e bênção sobre Israel.
vingança contra o Egito e Edom. Nova Jerusalém, Deus habitará para sempre ali. Então, quem conseguiu entender o livro aí? Dá um joinha quem conseguiu entender o livro. O que a gente percebe aqui, meus irmãos? O que a gente percebe? Que o livro começa, né, com Deus operando um juízo momentâneo contra o seu povo, porque Israel estava desviado, né? Israel se afastou de Deus, então Deus ia operar ali um castigo temporário para despertar eles em arrependimento, né? Para que eles fossem salvos eternamente, ok? Aí, o que acontece? No meio disso, né? No meio desse juízo, a gente vê que teve fome, teve seca, né? Escassez e tudo mais. Aí, lá no capítulo 2, a gente vê que Deus disse, né? Convoca eles a se arrependerem, convoca eles a se converterem, porque Deus disse que estava disposto a cancelar o juízo, né? Porque Deus é compassivo e tudo mais. E pelo que a gente vê, eles atenderam a esse chamado. Eles jejuaram, né? Até as crianças, até os bebezinhos jejuaram, porque a nação se voltou sinceramente para Deus. Aí Deus cancelou o juízo e começou a abençoar Israel de novo. Aí Deus se voltou para castigar as nações que tinham feito mal para Israel, tá bom? Só que aí agora, nesse terceiro capítulo, nós vemos aqui que Deus anuncia, né, um juízo contra todas as nações. Aqui é uma referência para o juízo final, entenderam? É uma referência para o juízo final. Aí ele diz que esse juízo, né, vai acontecer no Vale de Josafá, e ele diz para as nações se prepararem. Peguem as suas ferramentas de trabalho, né, que fala ali do arado, peguem as lâminas de arado e transformem elas em lança. Aí vem guerrear contra mim, Deus dizendo para as nações, né. Aí Deus diz que ia pisar em cima deles como quem pisa sobre a uva, porque esse era o juízo final, era o dia da vingança. Imagina, meus irmãos, que a Bíblia ensina, né, que a gente tem que perdoar porque a vingança é de Deus. Vocês estão entendendo isso? Só que um dia, meus irmãos, essa vingança vai chegar. Vocês estão entendendo? Um dia essa vingança vai chegar. E aqui a Bíblia mostra, né, que esse é o dia. E está contando como é que vai ser. E mostra que Deus vai pisar sobre as nações, sobre os ímpios, né, sobre os maus, como quem pisa uvas. Ou seja, Deus não vai ter dificuldade nenhuma de acabar com os maus, ok? Por quê? Porque eles fizeram mal contra o povo de Deus, entenderam? Fizeram o povo de Deus sofrer e agora eles vão pagar por isso. E enquanto isso, né, a Bíblia mostra ali que Jerusalém vai ser restaurado e mostra que Deus vai abençoar, vai ter um rio que vai passar ali por Judá, enfim, um rio, uma fonte que sai da casa de Deus e rega toda a Nova Jerusalém, e mostra que Deus estará com eles para sempre, ok? Então, a gente vê que esse livro, né, traz uma mega história, ok? São 3 capítulos, tá? Mas eles resumem muito bem o que é o Evangelho. Deus permite um sofrimento na nossa vida para a gente se converter, porque Ele não quer que a gente sofra o juízo final, tá bom? Aí se a gente se volta para Ele e a gente resiste, né, os processos, as dificuldades dessa vida, né, chega no final, a gente vai ser salvo e vai desfrutar de uma eternidade gloriosa com Ele. E enquanto isso, Ele vai estar operando juízo eterno contra todos os maus, contra todos aqueles que fizeram mal e não se arrependeram pelo mal que fizeram. Ok, meus irmãos? Então, esse era o livro de Joel, um livro direto e reto. São 3 capítulos, três capítulos, mas que trazem uma mensagem assim que a gente vê que é quase como se fosse um resumo do plano de Deus, do que Ele vai fazer, tanto aqui nessa vida como também eternamente. Então nós vemos que Joel anuncia, né, fala da segunda vinda de Cristo, do juízo final e tudo mais. E essa é uma característica dos livros proféticos, ok? Principalmente os profetas menores, eles fazem bastante alusão no final dos livros sobre o juízo final. Porque a Bíblia como um todo ensina isso, que a gente precisa se preparar para esse dia, a gente se voltar para Deus a tempo, a gente se arrepender a tempo, para chegar lá no final, a gente não precisar passar por esse castigo eterno. Amém, meus irmãos?